capítulo 6, versículo 6, instando-nos a compartilharmos com os outros. O mestre da palavra compartilha seus tesouros espirituais, e os que são ensinados por ele devem compartilhar os seus tesouros materiais. Agora, no comentário de Gálatas, capítulo 6, versículo 6, feito pelo Dr. R. Sproul, ele diz o seguinte: embora Paulo nem sempre reforçasse esse direito de receber apoio financeiro daqueles que são excluídos, ele argumenta que é apropriado que os que pregam o evangelho vivam do evangelho, citando aqui, é claro, 1 Coríntios capítulo 9, os versículos 3 a 14. E por fim, eu quero citar para vocês aqui o comentário histórico-cultural do Dr. Kinner, onde ele fala o seguinte acerca desse versículo. Aqui, Paulo insta os cristãos da Galácia que ajudem financeiramente os mestres, que eles podem fornecer ensinamentos sãos, ao contrário dos ensinamentos dos oponentes dos apóstolos. Então, gente, nós temos aqui 3 teólogos extremamente renomados, extremamente ortodoxos, que contribuíram e muito com a história do cristianismo, e ficou claro que Paulo está falando sobre repartir todas as coisas boas. No vídeo é citado o teólogo X, Y e Z, mas não cita o principal teólogo, o único que pode te dar um entendimento das escrituras, próprio que inspirou as escrituras. O próprio Espírito Santo cita teólogos de renome, segundo ele, mas que são homens falhos como nós e religiosos, que são inspirados pela religião, na sua maioria, para justificar o uso do evangelho para causa de ganho e enriquecimento. Mateus, capítulo 10, versículo 8, está escrito: curai os enfermos, limpais os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Ou seja, isso já nos fica muito explícito, as próprias palavras de Cristo. Quero ir para Mateus capítulo 16, versículo 12. Está escrito: então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Qual é a doutrina dos fariseus, senão a doutrina que é debaixo da lei? Essa mesma lei falha foi criada dentro do sistema religioso de hoje, dentro do cristianismo. Mas vamos lembrar que a lei de Cristo não é a lei dos homens. A lei de Cristo é a lei da graça. A gente não pode se perder no meio de lei de homens falhos como nós, mas sim viver pela lei da graça. Uma lei falha, onde os próprios fariseus eram avarentos, orgulhosos, arrogantes, onde se preocupavam com suas roupas adornadas e seus lugares de honra no sinédrio. Essa lei falha, que é a mesma que predomina dentro do sistema religioso hoje, dentro do próprio cristianismo, onde os próprios cristãos criaram posições de hierarquia dentro da igreja e usam esses teólogos como base para justificar o seu enriquecimento. Encerrávamos para título. Capítulo 1, versículo 10 e 11. Está escrito: porque há muitos desordenados faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém falar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Quem são os da circuncisão da época, senão os judeus que viviam debaixo da lei? Exato, a mesma lei falha dos homens, a lei do tabernáculo, que já não vale mais nada para Deus depois da lei da graça de Cristo. Se você curtiu o vídeo, deixa o like e segue o perfil. Valeu!